aí, galera? Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 109, que nós vamos falar sobre o poder de veto, poder de proibir, poder de não autorizar, né? Já que nós estamos numa semana que muitas coisas interessantes aconteceram no nosso Congresso, né? Além dos vetos, né, que chamaram a atenção nas semanas anteriores, nós tivemos briga de Janones com Nicolas Ferreira, que renderia uma grande luta de muita qualidade, acho. Nós tivemos parlamentar no banheiro sendo gravado. Tivemos machismo bizarro, né? De um ex-comentarista de futebol em relação a presidente do Palmeiras. Enfim, um circo pegando fogo, e nós viemos aqui trazer uma racionalidade disso daí, se é que tem alguma. E para isso estou aqui reunido com o nosso querido Luiz Domingos. Tudo bem, Luiz? E aí, Alê, saudações a todos e todas. Paz do céu. A massa inquieta com os vetos que o Congresso derrubou do Lula na semana passada, né? E a gente prepara o episódio 3, 4 dias, e aí chega no dia para gravar, a gente tentando dar uma seriedade para a explicação tentando achar uma lógica no Congresso, e o dia é Praça é Nossa do Congresso, é uma mistura de Praça é Nossa com Trapalhões, piada de tudo que é lado, né? E aí quase que cai por terra. Tentar explicar seriamente a lógica interna do negócio. Vamos fazer um esforço. Mas antes de mais nada, sempre aqui os avisos paroquiais. Nós temos um projeto que saía às terças, agora sai às quintas. Então você que acompanhava as terças e está perdido, por favor, nos acompanhe às quintas-feiras nas redes e nos tocadores. Além do mais, nós temos uma campanha de financiamento coletivo, porque esse é um projeto independente de divulgação científica em sociologia e ciência política, e para que ele vingue, ele precisa contar com o apoio dos ouvintes bem-aventurados que ajudam a arcar com as despesas. Se você gosta do conteúdo, vai lá no apoia.se/maldita politicagem. Também dá para ajudar compartilhando e colocando 5 estrelinhas, comentando. Todo tipo de engajamento ajuda o nosso conteúdo a chegar mais longe. A gente também tem que agradecer as mensagens que a gente recebeu ao longo da semana, né, Luiz? Uhum. O Homer Motinha, que é aquele que sempre comenta e traz boas colaborações pra gente, cobrou a menção do Robert Dow. Ele acertou em cheio, faltou uma menção, né? Porque... Não, pra ser justo, a gente tinha o Robert Dow no roteiro, só que às vezes a gente acaba pulando alguns pontos por causa do tamanho do episódio. Mas, pro Homer e pra muitos outros, aquela discussão do Schumpeter, o Robert Dow é o grande continuador daquela teoria, né? Por isso que o Homer falou. Né? Então... o Custódio Mariante também falou, deu uma cobrada, né? Falou que a gente não passou pela democracia corintiana. É verdade, também é um negócio interessante. A democracia corintiana, Custódio, ela é maximalista ou minimalista? O professor Adriano Codato também nos mandou mensagem. A gente também queria agradecer as mensagens carinhosas que a gente recebeu da Thaís Cardoso. Então, muito obrigado, gente. Isso é um combustível a mais pra gente manter esse nosso projeto, né? Será que o Adriano gostou do episódio que estava em Londrina escutando João Mineiro e Marciano ou Milionários é Rico? Bom, vamos lá, Luiz. Tem uma imagem inicial pra gente ou não? Vamos lá. O negócio é o seguinte, todo mundo tá meio perturbado com a dinâmica conflituosa entre o Congresso e o presidente Lula, o governo Lula, de uma forma geral, o Poder Executivo, né? Essa dinâmica de pouco acordo, no qual o presidente não consegue aprovar muitas das suas pautas. Um ponto central disso é a dinâmica dos vetos, né? A gente vai explicar no primeiro bloco o que são os vetos, mas o Congresso veta uma determinada lei, o presidente veta uma lei que sai do Congresso e o presidente discorda daquela lei. E aí o ponto de partida é o seguinte, no dia 28 agora de maio passado, o Congresso Nacional derrubou 7 vetos parciais feitos pelo presidente da República, né? Um pouco mais de 2 semanas antes, no dia 9 de maio, o Congresso decidiu rejeitar parcialmente outros 12 vetos do presidente, certo? Então, em um mês, são 19 vetos que o Congresso derrubou, que o presidente tinha feito a leis aprovadas pelo Congresso. Então, o Congresso aprova uma lei, o presidente não concorda, veta, volta para o Congresso veta de novo. Foram 19 dessas só no mês de maio. O Congresso veta o veto. Isso, derruba o veto, exatamente. Portanto, a vontade do Congresso prevalece. Foram 19 trechos de leis pequenas, né, alíneas, artigos, mas enfim. Para se ter uma ideia, no governo Fernando Henrique, que foi entre 94 e 2002, para a turma que é mais nova, foram 8 anos de governo,
no qual o Fernando Henrique, o presidente tucano, teve em todo esse período apenas 2 dos seus vetos derrubados pelo Congresso Nacional. Olha a diferença. 8 anos de governo Fernando Henrique, 2 vetos que ele fez e o Congresso derrubou. 1 mês de governo Lula, 19 vetos que ele fez e o Congresso derrubou. É muita diferença e a gente vai tentar explicar isso à luz das discussões sobre o Congresso brasileiro, das teorias que explicam a dinâmica do presidencialismo brasileiro. Então vamos lá, no primeiro bloco a gente vai fazer uma espécie de histórico dos vetos, né? Como que esse tipo de instrumento da democracia, né? Podemos chamar dessa forma, está presente no Brasil e no mundo e de onde veio, né? A gente traz alguns dados interessantes para o primeiro bloco e no segundo bloco a gente vai para a teoria, utilizando o George Tsibelius, né, que tem esse nome grego, mas o cara é greco-americano, né? No terceiro bloco, gente, a gente vai trazer hoje, inaugurar hoje, inspirado nessa semana, cheio de coisas, né? Num tipo de novo quadro, né, batizado de Meu Político Favorito, já que o Luiz é fã daquele filme lá infantil, Meu Malvado Favorito. Então continue com a gente, galera. Então, vamos começar do começo. Alessandro, fala pra gente, você já lançou ali uma etimologia, o que é o tal do veto? Né? Parece professor de português. O que significa veto? Proibir, Luiz Domingos. Proibir, não autorizar. Então, né, veto é vetar as coisas, né, da política, né, que vem da política, principalmente, né, é normalmente utilizado na história para mostrar como imperadores, reis, etc., vetavam. Mas se for começar do começo, estava pensando aqui, veto acho que sempre existiu, né? Imagina lá, a galera no princípio da história, reunindo lá, a gente vai fazer tal coisa, chega o chefão da coisa e fala, não vai acontecer porcaria nenhuma disso daí, não. Em qualquer organização, né? Agora, historicamente registrado, nós temos, né, nós precisamos voltar lá para o Império Romano, as assembleias romanas decidiam, né, as leis, como ia funcionar a sociedade romana, principalmente no Senado, né, o imperador podia chegar lá e falar, isso aqui não vai acontecer, eu vetei isso aqui, né? Então o direito romano já tinha esse instrumento ali previsto, lá, né, 2000 anos atrás. Bom, isso também está presente, foi presente também na Inglaterra, né, desde o século XVIII, os ingleses, eu acho que é século XVIII, né, Luiz? Tem essa capacidade de veto, aliás, rei sempre teve capacidade de veto, né? Aliás, mas eu acho que em relação ao Congresso... Eu acho que se for achar um texto de direito, vai estar que está na Carta Magna, que é do século XIII. Deve ser antigo para burro esse troço. Os Estados Unidos também tem na Constituição prevista para ter veto desde 1787. É lógico que a gente tem uma variação grande de como os vetos funcionam ao redor do mundo, né? Existe só se bater no Wikipedia você já vê, né, todos os vetos possíveis que existem nos países, mas no Brasil nós temos um modelo específico daqui. Como funciona aqui, Luiz? É o seguinte, o Brasil, desde na Constituição de 88, esse instrumento, o Instituto do Veto, ele funciona da seguinte forma: o Congresso aprova uma lei complementar ou lei ordinária, isso não vale para emendas constitucionais, porque as emendas constitucionais o presidente não tem direito de vetar, o poder é exclusivo do parlamento. O presidente pode ajudar a aprovar a emenda, mas ele não pode vetar, não tem esse instrumento, não se aplica às emendas que, portanto, alteram o texto da Constituição. Mas em leis ordinárias, leis complementares, vem a lei do Congresso, o presidente não gosta por 2 razões, segundo a Constituição, ou porque ela é inconstitucional, ou porque não atende ao interesse público, e aí o motivo é claramente político, ele pode vetar total, toda a lei ou parcial. Parcialmente é mais comum. Ele veta artigos, ele veta trechos, linhas, alíneas, parágrafos e assim por diante. Esse é o que acontece bastante. E se ele veta parcialmente, isso retorna, né? Aí sim, aí se ele veta, o Congresso tem que ter a apreciação do veto. Para essa apreciação acontecer, tem que ter uma sessão conjunta do Congresso Nacional, na qual se reúnem os deputados e os senadores. E para derrubar o veto, o Congresso tem que votar com maioria absoluta, isto é, 257 deputados, pelo menos, e 42 senadores, pelo menos. Ou seja, 50% mais um, né? A maioria para conseguir derrubar o veto do presidente. E vale a pena uma seguinte menção. Ao longo desse período que a gente já tem quase 40 anos de democracia, esse era um fenômeno cuja a incidência era o presidente vetava bastante e o Congresso aceitava. O Congresso deixava, não, a voz do presidente é a voz do presidente. Eu falo a voz de Deus, mas não é. A voz do presidente prevalece como palavra final. Essa lógica começou a mudar à medida em que o tempo passou. Nós vamos tentar explicar por quê. Essa é a chave
o gancho do episódio. Por que isso está mudando e não é um fenômeno circunscrito ao governo Lula? Embora agora a coisa esteja mais escancarada. E aí, japonês? Nós temos vários dados, né? Isso chamou a atenção da mídia nacional, né? Que o presidente Lula acumula... Aliás, com Bolsonaro já tinha chamado a atenção, vários jornais chamavam a atenção de como o Bolsonaro era um recordista de vetos presidenciais, né? Derrubados, aliás, e o presidente Lula dá continuidade nessa tendência recente, né, nossa. Isso. Então, se a gente olha para os dados, para o nosso Tem Tabela de hoje, esses dados foram obtidos, foram coletados através de uma matéria do Nexo Jornal, né, dados do Gabriel Sanlorenzi, pesquisador. É difícil de ver os números nessa tabela nossa aqui, né? É pequenininho, mas... a gente está vendo uma tabelinha, depois a gente pode disponibilizar isso aqui. Isso. Mas como é que eu vou descrever? Como é que a gente vai descrever isso aqui? Vamos ver. Vetos sobre projetos de lei, vetos totais. Então, o governo Fernando Henrique, o máximo que ele conseguiu, ele vetou durante o seu período num determinado ano, foram 15 projetos de lei, certo? O número aumenta pouco, Temer 20, Bolsonaro 22. Então, o presidente aumentou ligeiramente a sua inclinação a vetar leis do Congresso desse período que vem dos anos 2000 para 2020. A exceção fica com o Temer, né? O Temer não veta nada, né? Pelos números aqui. Mas o dado mais brutal ali são os vetos parciais, que é quando o presidente veta trechos de lei. O governo Fernando Henrique, no período maior ali, ele chegou a fazer 300 vetos de trechos de lei, ano 2000. O governo Bolsonaro, que é o último dado compilado pelo Gabriel, ele chegou, num dado ano, a fazer 2 mil vetos a trechos de lei. Então pula de 300 para o Fernando Henrique para 2 mil. Façam as contas de quantos por cento é isso aí. Mas é mais de 4 vezes mais, 5 vezes mais, no intervalo de 20 e poucos anos. Então mostra que o presidente está muito mais afim de vetar o que vem do Congresso. Por quê? Porque as opiniões, a plataforma de quem está nas duas casas, no Executivo e no Legislativo, tem divergido, né? Tem aumentado a distância ideológica entre esses atores. Até porque se a gente fizesse uma outra estatística, né, um outro tipo de interpretação, os vetos que foram bem-sucedidos, o do Bolsonaro, na verdade, não é baixo. São vários vetos que permaneceram. O Congresso aceita. Que o Congresso aceitou ou não conseguiu derrubar, né, nesse caso. Então, nesse sentido aqui, eu concordo com você. Na verdade, o que aumentou, segundo esses dados do Gabriel Sanlorenzi, foram as tentativas de derrubadas, né, de vetos, portanto. Mas, no dado ali tem o número de vetos derrubados. Como eu disse, o Fernando Henrique teve 2 vetos derrubados, e isso já chega à casa das dezenas com o Bolsonaro. Portanto, já vai multiplicando. Então, tanto a disposição do presidente vetar aumenta ao longo dos 20 anos, quanto o arrepio, né? A tréplica do Congresso fala, não, senhor, você não vai vetar, nós vamos derrubar o seu veto, também aumenta em proporção menor. Então, veja, esse é um ponto. A tendência desde a redemocratização, dos anos 2000 para cá, é de aumento das divergências ideológicas, políticas, sobre leis entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Isso mostra, por um lado, que o Poder Legislativo tem sido mais altivo, gostou dessa palavra? Altivo. Mais altivo, mais, assim, uma pretensão de maior autonomia, de maior independência. Por quê? Porque o presidente, ele faz uma lei que desagrada o presidente, em primeiro lugar, o presidente veta porque isso desagrada a sua plataforma política, e o Congresso vai lá e derruba o veto. Então, não é um fenômeno do Lula, vem acontecendo crescentemente, o gráfico é muito claro nisso, Lula 2, Dilma 2, Temer, Bolsonaro, o fenômeno vai crescendo de pouco em pouco. Então, é uma tendência, outra expressão, sistêmica, sistêmica, japonês, entendeu? Essa é uma palavra utilizada e pouca gente consegue definir. Não, porque parece que ela é inerente à dinâmica dessa relação. Sim. Entendeu? Mas o que mostra aqui, né, o que dá para tirar a conclusão é que hoje é um jogo muito mais complicado, né, muito mais polarizado e muito mais conflituoso nesse sentido, né? E para não ficar só nos números, deixa eu fazer aqui. O que pegou, especialmente no dia 28 de maio, semana passada, para nós que estamos gravando hoje, dia 5 de junho, foram 2 vetos que o Lula fez a leis do Congresso que doeram muito a derrubada pelo Congresso. O primeiro, a lei que proibia a saidinha de presos em determinadas circunstâncias, o Congresso proibiu, o Lula vetou. Voltou para o Congresso derrubou o veto. Portanto, uma medida que é um puta retrocesso, o Congresso não aceitou a mudança no projeto do presidente.
Em segundo lugar, a lei das fake news, né? Tinha uma mudança, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, mas tinha um projeto de lei aprovado no período do governo Bolsonaro, em 2021, que transformava o disparo de notícias falsas em massa em crime contra a segurança nacional. O Bolsonaro vetou lá, em 21 mesmo. E isso ficou parado para o Congresso apreciar o veto. Esse veto voltou para o Congresso apreciar agora. E aquele Congresso de 21 que tinha aprovado a criminalização do disparo de notícias falsas em massa, agora descriminalizou. Né? Entendeu? Então é sinistro. A justificativa deles é que o governo estava perseguindo só um lado, enfim. É um ataque à liberdade de expressão. Estava utilizando como instrumento político essa abertura, né? Bom, Luiz, a gente acabou esquecendo de mencionar que nós temos vários episódios que dialogam com esse tema aqui, né? Nosso último episódio sobre democracia maximalista e minimalista, o episódio 81, partidos versus minorias, o 66, presidencialismo do Centrão. Aliás, quem deu esse título aqui? Muito bom, hein? Deve ter sido eu. Ai, que modesto. E o episódio número 50, o jogo de forças da democracia. Então, para quem quiser se aprofundar... Com o Paulo França, com o Paulo França, querido Paulo França. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre outras discussões relacionadas a essa, vocês podem voltar lá nesses episódios. Bom, Luiz, meu papel hoje aqui é complicar o jogo para você. Você que é um especialista nessa coisa de congresso, de negociação de elites políticas aí como um todo, tá? E eu vi aqui que você colocou George Tsibelius, que é esse cientista político greco-americano que a gente mencionou, né, da Universidade de Michigan, que é um matemático, né? Os livros dele... Vamos falar a verdade, os textos dele são interessantíssimos e chato para dedéu, né, de ler. O cara escreve de uma forma muito chata. Enfim, mas é um livro obrigatório para todo mundo que está se formando na área de ciência política, ciências sociais, como um todo, né? Isso aí tinha um professor na graduação que, quando o aluno não entendia o texto, ele falava assim: o único orifício do seu corpo que vai conseguir absorver isso aí são os olhos, não tem outro. Não tem o que você fazer com esse texto, às vezes é rasgar, você fica louco. Bom, é difícil a leitura porque ele é um autor de teoria formal e modelagem matemática, tanto que ele ocupa a cátedra Rapoport. Isso daqui tem que ser um corte. Fala aí. Anatole Rapoport Collegiate. Eu acho que é uma cátedra que esse Anatole é o nome de um matemático que está situado na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Mas ele começou a vida dele estudando na França e tem a nacionalidade grega, né? Bom, o livro, só para citar, né, o livro é Veto Players, né, o subtítulo é como instituições políticas funcionam, né? Isso. É um clássico, né? Ele é um dos maiores comparatistas políticos do mundo hoje. Bom, aí ele escreveu esse livro e tal, e aí nós vamos usar o livro porque o livro tem um modelo que é capaz de explicar essa dinâmica do presidencialismo brasileiro com o Congresso nos últimos 20 anos. Vocês vão tentar mastigar aqui, tirando a matemática do livro, porque senão aí que a audiência vai embora de vez, né? Bom, então, o nome do livro é Veto Player, ou Atores com Poder de Veto. E para ele, a política funciona a partir desses atores. Então, para uma política existir, ou para se aprovar uma política, que é mudar a política pré-existente, você precisa da concordância de todos os atores com poder de veto. Simples. Para uma política acontecer, todo mundo que é capaz de vetar tem que concordar. Senão não acontece política nenhuma. Se todos os veto players discordarem entre si, a política não sai do lugar, certo? E quem são, afinal, esses veto players? Em primeiro lugar, os atores definidos pela Constituição, o presidente da República e o Congresso. E o Congresso depende do país. Se for unicameral, é só um veto, é uma Câmara, né? Por exemplo, a Câmara dos Representantes no Equador. Ou, se for bicameral, as duas câmaras podem ser cada uma um veto player. Só que, então, primeiro, um veto player é dado pelo poder que um ator tem na Constituição de barrar uma medida. E no caso brasileiro, obviamente, nós temos o presidente, a Câmara dos Deputados e o Senado.
É lógico que a gente está transformando essa explicação parte do princípio já de uma maioria estabelecida, né? Então, dentro do Congresso, dentro de cada uma das casas do Congresso, da Câmara e do Senado, é lógico que tem divergências ali dentro, mas dali sai uma decisão, né? Que é a maioria absoluta que se torna um veto player possivelmente, né? Então, ali você faz as negociações, a posição de consenso daquela casa pode ser um veto ao presidente. Bom, então, para uma lei passar no Brasil, ou a Câmara ou o Senado não podem vetar, não podem ser um veto player, porque senão não passa. Só que tem outra variável que define a força do veto player, que além desses atores institucionais, que é a tal da congruência que ele fala, que é o quanto a posição desses atores se aproxima ou se afasta. Outro nome que ele usa para congruência é distância ideológica. Significa o seguinte, japonês, se eu quero A e você quer B, são duas letras perto no alfabeto, as nossas distâncias ideológicas, a nossa distância ideológica é curta. Agora, se eu quero A e você quer Z, são letras distantes no alfabeto, pense espacialmente, aí a nossa distância ideológica é elevada, portanto, há incongruência. E aí ele fala, é possível que atores com posições institucionais X, eles sejam absorvidos pela posição do outro. Ele usa um exemplo muito clássico, que é depois da crise de 29 nos Estados Unidos, a grande crise da depressão de 29, o Roosevelt, o presidente, fez o New Deal, que é a política da reconstrução da economia americana. Lembram? Uhum. Vocês estudam isso na escola, galera. Puxem na memória. Ali houve um grande acordo, um consenso entre o presidente, o executivo, o Roosevelt, e as duas casas do Congresso e os dois partidos, o Partido Republicano e o Partido Conservador. Ali, durante 100 dias, para executar o New Deal, rapidamente, houve apenas um ator com posição relevante, que era o executivo, que absorveu os outros dois. Então, não tinha outro veto, o único veto player era o presidente a si mesmo. Então, não tinha veto player. Então, o presidente ficou muito forte e ele passava tudo naquele período de 100 dias para tentar reconstruir a economia americana. Então, a situação política altera a distância ideológica e, portanto, a possibilidade de acordo entre os veto players. Vamos pegar o nosso exemplo brasileiro, que é mais fácil. No começo eu falei do Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique, ele governou de 94 a 2002 praticamente com 3 partidos aliados, na Câmara e no Congresso. Uhum. Era o PSDB, que era o partido dele, o PFL, que era o vice-partido, que hoje é o União Brasil, na época era o PFL, e o vice-presidente era desse partido, um aliado natural, e o PMDB. Esses 3 partidos, sozinhos, davam a maioria para o presidente nas duas casas. E aí as duas casas concordavam com o presidente. Então, a distância ideológica entre esses atores das duas casas do Congresso eram mínimas. Luiz, só para a gente voltar aqui, né, fazer uma discussão. Um dos problemas que nós temos hoje associados a isso, né, é que o centrão nosso hoje ele tem vários partidos, né? Isso sim. Na época, o MDB, é possível dizer que o MDB concentrava muito mais essa possibilidade da governabilidade para o país? Isso. O PMDB era o grande responsável, o fiel da balança. Quando o PMDB entrava na coalizão, ele tinha toda essa migalhada, esse farelo de políticos que hoje está esparramado em PP, PL, republicanos, PSD. Podemos. A galera estava geral no PMDB, era mais de 100 deputados. Né? Então, enfim. Então, esses 3 partidos, cada um desses 3 partidos eram muito maiores e a distância ideológica muito menor. Resultado, havia muita facilidade de aprovação da agenda pelo Fernando Henrique Cardoso e a gente viu no começo do episódio. Ele só teve 2 vetos rejeitados pelo Congresso. Por quê? Porque os parlamentares dessas instâncias, da Câmara e do Senado, desses partidos aliados, estavam praticamente na mesma posição ideológica do presidente. Não havia isso que chama incongruência de preferências. Tá? Aí, muda, dá um saltozinho aí, vamos pegar o Lula 2. Vamos deixar o Lula 1 para lá, porque é um momento de transição. O Lula 2, ele teve que montar uma coalizão, lá em 2007, com 6, 7 partidos, dependendo da época. Já é mais que o dobro do que o Fernando Henrique tinha. Só que, além do mais, além de ter mais partidos com posições diferentes, portanto, posições de veto dentro da coalizão, ele tinha partidos de direita num governo que era, por nascimento, por origem, de esquerda. Quais eram esses partidos de direita? O PR, que era hoje o PL, o próprio PP. Então, partidos que estão na direita do Brasil, historicamente, estavam dentro da coalizão do governo. Então, você tinha atores de veto dentro da coalizão. Sim. Certo? E aí o governo tem que avaliar a sua coalizão antes de mandar a lei para o Congresso. Quando já envia a lei para o Congresso, já está com meio caminho andado. Já está meio caminho andado. Naquela época, hoje está mais difícil ainda. Pois bem, corta agora, Dilma enfrentou o impeachment, o Brasil passou por um pequeno meteoro, e chega no governo Lula 3,
Atualmente o Lula tem 11 partidos na coalizão. Partidos que cada um deles são muito menores e com posições ideológicas muito mais afastadas. Então, vamos pegar... Isso por si já explica as iniciativas de veto. O governo Bolsonaro chegou a ter 13 partidos na coalizão. O Lula está com 11. Então, o Bolsonaro fez vários vetos porque as leis daquela coalizão não o agradavam, ele vetava e o Congresso derrubava. E agora, com o Lula, isso está mais agravado. Mais agravado é horroroso, né? Está pior, como diz o caipira. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Veja, eu pensei, quando eu estava preparando, numa lei, por exemplo, anti-aborto. O Fernando Henrique era a favor, porque a Ruth Cardoso, a mulher dele, era a favor do aborto. Não é só por causa disso, né? Porque eu acho que ele também pensava. Mas ela era a que falava isso publicamente, ele não falava, né? Ele defendia, né? Bom, naquela época, se ele fosse capaz de conversar com o DEM, com o PFL, que era o mais conservador daquela coalizão, ele seria capaz de aprovar o aborto. Sim. Isso, veja, uma lei altamente divisiva, conflituosa, né? Por que ele não pautou? Porque não era uma pauta relevante naquele período da própria sociedade brasileira, enfim, não apareceu. Isso aqui é a década de 90. O governo Lula II, em 2007 para frente, dificilmente conseguiria isso, porque já tinha muitos evangélicos dentro da coalizão dele, pelo PR, pelo Republicanos hoje, que é um partido das igrejas. E isso é impensável, muito menos pensável no governo Lula III. Então vocês pensam na capacidade de aprovar uma lei que muda muito a realidade de valores da sociedade, como o aborto. Se você tem poucos atores de veto com baixa distância ideológica, há alta chance de aprovar essa lei. Sim. Se você, no contrário, tem muitos atores de veto com alta discordância, a chance vai para o pau. Então, é mais ou menos essa lógica, e isso, na minha opinião, é um modelo capaz de explicar essa dinâmica entre o Congresso e o presidente. Por isso que o que a gente está vendo atualmente na relação dos vetos não é um ponto fora da curva. É uma tendência que vem se acentuando e tende a permanecer. Por quê? Porque há coalizões muito quebradas do ponto de vista ideológico, né, diversas, com incongruência de preferências, e também porque os atores estão se multiplicando. O que você tem a dizer? Eu tenho várias coisas a dizer, mas vamos para o quebra-pau aqui, porque eu acho que vai encaixar melhor. Então, para o quebra-pau de hoje, eu acho que a pergunta é inevitável. Então, partindo de tudo isso aí que você falou, tem até palavra em inglês aqui, olha, o caipira tá ficando um cabra... Tá moderno. Um cabra erudito. O governo Lula III, então, tendo em vista essa discussão nossa, ele pode ser considerado um governo fraco? Depende para quem. Depende para quem. Para a Vera Magalhães, o Merval e o Grupo Globo, ele é um presidente fraquíssimo. Não é? Sim. E para Luiz Domingos Costa? Para mim, a minha opinião, não conta. Mas para o Tsibelius, não é assim que se lê. Para o Tsibelius, o ambiente de veto players é mais complexo. Então você estuda um monte para dar uma floreada no negócio, né? Mas pelo que eu entendi aqui, então, do argumento do Tsibelius, você precisa levar em consideração o saldo de gols do negócio, né? O número de vitórias em relação ao número de gols. É meio que óbvio, né? Bom, japonês, essa foi boa, hein? É igual do Bolsonaro também, né? Uhum. Então, Não, é porque, veja, na análise política comparada, o que é o Brasil, o que está acontecendo no Brasil hoje se assemelha a países parlamentaristas complexos, fragmentados, como, por exemplo, a Bélgica, a Itália. Sim. O Brasil hoje é o que esses países são desde sempre. Sim. Na época da década de 90, é que o presidente era muito mais forte por uma dinâmica da própria política e da sociedade daquela época. É isso que dá para ver comparativamente. Só que quando você analisa a lá Merval e Vera, eles vão olhar naquele dia o Flávio Bolsonaro pintando e bordando depois que derrubou o veto da saidinha no Instagram. E aí a Vera vai falar, o governo está na lona, entendeu? Só que do ponto de vista histórico e comparado, não é isso. É uma dinâmica diferente. Na verdade, em defesa do Merval aqui, mentira, do Merval não, mas dos repórteres que trabalham lá, né, cobrindo a política, eu acho que eles têm uma percepção muito de corredor, né? Sim. Dos deputados falando, sim. Tá ferrado, etc. Mas, Luiz, eu tenho três complicações para você aqui, mas pode falar. Não, vai na complicação. Uma primeira complicação é o seguinte, será que esse aumento de vetos e aumento de derrubada de vetos, derrubada não tanto, mas dos vetos presidenciais, ele não revela também um pouco de mudança de estratégia na forma dos presidentes...
Eventualmente, o que eu quero dizer é o seguinte: eventualmente o presidente não veta algumas coisas sabendo que vai cair, mas como forma de mostrar que ele tá contra um grupo, ou que ele está falando em nome da população, etc. Sim, eu acho que o governo tinha consciência que ele ia perder na da saidinha. Eu acho que uma espécie de espetacularização da política talvez fosse menor no passado, né? Sim. Então nós tivéssemos um outro tipo de comportamento. Né? Bom, sim. Se ele não veta a saidinha, ele fica muito mal diante dos movimentos e dos acadêmicos e dos repórteres que defendem os direitos humanos. Pois é, porque é uma forma de você também eximir a culpa, né? Porque se você vai e veta e o Congresso derrubou, a culpa está no Congresso. Né? Então, faz parte desse jogo, sim. Mas o que eu acho, e aí não é querendo ser condescendente com o governo, porque eu acho que também existem alguns ajustes que o governo deveria tomar cuidado, mas quando você analisa uma derrota assim, é muita notícia, o governo tomou uma derrota, né? Uma derrota. Nossa, semana passada era explosão de manchete nesse sentido, né? Pois é, e nós mal sabemos dos vetos que passam, né? Então, e aí isso que é importante. A conta do governo, ele conta o saldo. Eu gostei do saldo de gols. Já falei, a didática parou, estacionou na sua frente. É impressionante. Que é mais ou menos o que o próprio Tsibeli chama de win set, ou conjunto de vitórias, ou zonas de vitória. O governo joga, quando ele está num ambiente desse, o Fernando Henrique não fazia isso, porque a situação era outra. Mas esse governo, quando ele joga no Congresso, determinadas semanas, ele sabe que ele vai perder 3-4 e ganhar 2-3, ou ganhar 4-5. E na semana passada, que foi essa semana super crítica, ele ganhou todas as matérias de cunho econômico para tocar o orçamento, segurando o ímpeto do Congresso de usar o dinheiro do orçamento secreto. Então, é isso que o autor chama de um inseto. Numa determinada zona de preferência do Congresso, ele conseguiu alcançar os seus objetivos, mesmo perdendo uma parte. E aí a aritmética da oposição, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, dessa galera que fica fazendo folia na internet, para eles, qualquer derrota do governo é muito comemorada. Sim. Para o governo, ele só comemora conjuntos, né? Esse saldo de gol que você disse. Ele sabe que ele tem que. Ele vai perder 3-4 e ganhar 2-3, e é assim que ele vai tocar. Esse governo tem que saber disso. Então é assim, né? No ponto de vista do governo, a avaliação é outra, né? Exatamente. Eles devem então, jogar, né? O governo ele é responsável por fazer toda a política do país. Ele, numa situação polarizada e fragmentada como essa, ele sabe que vai perder muitas. Ele tem que saber a zona que ele tem que ganhar. Então é isso. É uma situação bem diferente do que era na década de 90, que o presidente ganhava em 95% dos casos. Eu acho que outro fator importante da gente falar aqui diz respeito ao orçamento secreto, né? Sim. O orçamento secreto, as emendas parlamentares também, né? Tudo isso eu acho que altera um pouco a lógica da ação do parlamentar, né? Eu não achei, eu procurei, mas não achei. Eu queria ver um ensaio, porque uma análise empírica disso ainda é muito pouco provável de ser feita, é possível de ser feita, que é o seguinte: se existem análises pensando na volatilidade da opinião pública na época das redes sociais com o modelo do Tsibeli. Porque eu acho que esse fator da volatilidade da opinião pública, né, o Flávio Bolsonaro levanta uma hashtag e a opinião pública vai no Twitter. E isso informa a atuação dos parlamentares. Por exemplo, na questão da saidinha, a onda conservadora fez com que deputados Maria do Rosário votassem contra a saidinha, Tabata Amaral, o senador pelo Espírito Santo, Contarato. Então, a onda de opinião ela é muito volátil nas redes e ela mexe com a dinâmica do Congresso. Então, para dizer o seguinte, eu acho que essa volatilidade de opinião na época das redes digitais reforça movimentos de distância ideológica que entra no modelo do Tsibeli, como eu falei. E o que você disse, o segundo, o orçamento secreto, porque quando essas distâncias estão se organizando no Congresso, não é só uma dimensão. O deputado não olha e fala só a saidinha. As posições de distância e acordo e consenso são multidimensionais. Então, o deputado ele olha para uma lei com o olho na outra lei. Então, quando você tem o orçamento secreto é uma nova dimensão de preferência, que os deputados querem verba, é uma nova dimensão de dissenso, portanto, de afastamento do Congresso, sempre que o Congresso poda o orçamento dos deputados. E o presidente quer o orçamento para fazer as suas políticas, e o deputado quer o orçamento para fazer a política dele lá no rincão. Então, o orçamento secreto é uma dimensão, vamos dizer, sobreposta a todas as outras, que fica fazendo dissenso na base do Congresso. Então, esses dois fatores são fatores agravantes.
a volatilidade da opinião pública, nessa época que também não tinha no passado, e o orçamento secreto também não tinha no passado. Então tudo fica mais complexo. Bom, Luiz, muito bom, hein? Dominou todo o nosso esqueminha aqui. Rapaz, brilhou demais. Podia ter um trabalho que colocasse essa discussão das redes sociais no modelo de Cibele, que ia ficar bacana. Coitado dos nossos colegas aí. Mas vamos lá, Luiz. Pensando no nosso quadro da maldição, né? Se isso é uma maldição, não olhando para os vetos, etc. Porque veto, de alguma forma, é uma trava, né? No andamento da política como um todo, né? Você acha que esses vetos, esse número elevado de vetos, ele representa um aspecto normal da democracia ou ele representa um problema do nosso sistema político, especificamente do nosso sistema político? Essa é difícil essa pergunta, japonês, porque de um ponto de vista formal, se o presidente fosse o Bolsonaro e tivesse havendo um monte de vetos do Congresso às leis, a gente ia comemorar. Ia estar gostando. Que nem a gente comemorou, né? Exatamente. E era preferível que o governo não fizesse nada a acabasse com a Amazônia, né? Não deixasse os governos estaduais tentarem controlar minimamente a pandemia. Então, os vetos do Congresso foram fundamentais para o governo não piorar as coisas. Então, é melhor que o governo fique parado do que ele piore, né? Isso depende muito da preferência ideológica de cada um, de quem olha, que é o nosso caso aqui. Então é foda falar que isso que é uma maldição, né? Essas últimas derrubadas de veto para a democracia brasileira. Eu acho que num determinado momento isso era possível de ser visto como positivo. Agora, levando em conta os dois elementos que eu falei no final, isso é claramente negativo, né? Porque como que o Flávio Bolsonaro e a base conservadora bolsonarista conseguiu derrubar o veto das fake news no Congresso? Com fake news. Então, a dinâmica é muito sacana, a dinâmica que produz esses vetos, né? Então, você faz fake news sobre o que é a lei para amedrontar a população, criar pânico moral. A saidinha também, saidinha é quase do folclore popular brasileiro, né? Uma ignorância. Dizer, a dinâmica de opinião que organiza essas mudanças de posição no Congresso é muito perverso. Sim. Agora, a lógica de ação entre os atores institucionais, eu acho que não é. Eu acho que faz parte do jogo mesmo, e isso significa... O professor Bruno Vanderlei Reis, da FMG, diz que qualquer democracia que avança no tempo com estabilidade tende a ter um Congresso cada vez mais forte. O Brasil está vendo isso. Do governo Fernando Henrique para cá, as coisas mudaram muito e o Congresso ia se fortalecer. Agora, calhou que se fortaleceu na época das fake news e na época de uma onda reacionária no Brasil. Agora, isso pode ser passageiro e lá na frente o Congresso se tornar uma instituição mais responsável e fazer políticas e fazer vetos ao presidente muito importantes. Eu também acho. Eu acho que esse sistema essa coisa de vetos nos últimos 2 governos, né, é justamente um reflexo do que a sociedade é hoje, né, brasileira. Ela não vai ser mesmo um consenso, porque não tem consenso exatamente, né? Agora, Alessandro, você quer terminar? Não, eu ia dizer, né, assim, enquanto a nossa sociedade tiver desse jeito, a democracia nossa vai refletir isso, né? Não tem jeito. Nosso Congresso é eleito por todos nós também, né? Os cyber-otimistas acham que vai passar, né, essa polarização exagerada e que nós vamos chegar num momento de maior conversa. Se eles estiverem certos, as instituições é possível que até saiam fortalecidas lá na frente. Perfeito. Vamos para querência? Rapaz, hoje tem um tanto... Galera, tem um tanto de assunto de blá 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 aqui hoje que, nossa senhora. Vamos lá. Luiz, então para não acontecer em querência... Não, isso é sério. Esse aqui você cavocou bem. Esse aqui é sério ainda. Bem. Traga um caos. Para o nosso acontecer em querência de hoje, né, que a gente ilustra histórias, né, a gente colocou, na verdade, uma outra referência teórica muito importante, que é do Francis Fukuyama, né, um nipo-americano, né, um cientista político dos mais importantes de sua geração tá também. Cultural, né? O negócio. Pois é, e ele vai dizer que existem momentos da nossa história onde é possível afirmar a existência de vetocracias, ou seja, sistemas políticos onde o veto predomina, né? E os sistemas políticos onde o veto predomina são os sistemas políticos que não funcionam, que ficam travados, né? Isso aconteceu, por exemplo, na comunidade polaco-lituana, né? Existia um poder de veto das duas partes ali, das etnias que compunham aquela comunidade, e esse sistema travou, né?
os Estados Confederados dos Estados Unidos da América, né? E principalmente vai usar ele de exemplo, a Liga das Nações e o Conselho de Segurança da ONU atualmente, né? Então, o Conselho de Segurança da ONU que tem a possibilidade, existem 5 membros que têm o poder de veto, em muitos casos esse Conselho de Segurança não funciona, né? Ele acaba ficando parado, travado, né? Se torna uma vetocracia. Isso ocorre principalmente quando apenas uma decisão é possível de vetar a decisão de todos, né? Como é o caso da Liga das Nações e da ONU em alguns momentos históricos. Isso. O que a gente está vendo, a inação da ONU no caso da Israel-Palestina mostra um pouco isso, né? Que determinados atores são capazes de vetar tudo que os outros estão fazendo, né? Pois é. Então, só para lembrar, né, existem momentos onde o veto acaba travando todo um sistema político. Não é o caso da política nacional, apesar de eventualmente isso parecer, né, mas não é. Né? Mas existe esse risco sendo de sistemas permitirem isso. Esse negócio de vetocracia, outro autor, Sartori, mais antes tempo, dizia que isso era crise de paralisia decisória. O sistema para. Isso. Que é um nome muito menos legal, né? Então, isso que eu ia perguntar. Você acha que o Fukuyama é o maior cientista político marqueteiro que tem? Porque ele é bom para inventar título de livro. Vetocracia é bom. É bom para inventar essas coisas. O outro livro, O Fim da História e O Último Homem, parece filme de Hollywood. Paralisia decisória é ruim demais. Eu amo essa expressão, mas eu confesso que ela mantém um pouco popular, né? Agora, essa expressão vetocracia logo vai aparecer no filme da Marvel. Você não acha? Boa. Vamos para o nosso quadro novo aqui, né? Agora, a gente decidiu... eu lutei por esse quadro durante meses. O Alessandro é muito apegado ao roteiro tradicional. Porque a gente vive uma vetocracia aqui no nosso Maldita Politicagem, mas a gente introduz aqui um novo quadro onde a gente vai falar sobre dar um destaque a um político na semana. Pode ser um destaque positivo, um destaque negativo, um destaque curioso apenas. Mas esse quadro se chama Meu Político Favorito. Luiz. Meu maldito político favorito? Quem é o político favorito da semana aí, Luiz? Como eu estava com esse projeto engavetado e agora finalmente ele veio... Você está cheio de projetos. Ele veio à luz do público. Obviamente, um momento de inauguração tem que ser um grande nome. E o nome que move minhas madrugadas para assistir o Congresso Nacional, para ver a beleza que é o Congresso Nacional, a eloquência, a genialidade que é o Congresso brasileiro, é o senador por Goiás, Jorge Cajuru. Veja por quê. Ele acumula, ele tem aquela sala de troféu que os jogadores têm, que aparece na televisão, ele acumula problemas na carreira dele, mentira, ofensa, briga. Ele parece de olho roxo, né? Enfim, parece de olho pintado de roxo, pintado depois... Mas agora ele tem um óculos. Outro dia o Bruno do Jaguar, acho que mandou isso pra gente. Ele tinha um óculos que um lado do óculos era redondo e o outro era quadrado. No Congresso, ele estava lá trabalhando como senador e tal. E além do mais, ele tem aquelas tatuagens, né? Lendárias nas costas. Ele tem tatuado nas costas. Para quem não viu, procure na internet. Olha só o grau de randomização das tatuagens que ele tem. Uma tatuagem do Datena, o jornalista, uma tatuagem da Cláudia Leite, a cantora baiana conservadora, né? E a última, e a mais bem retocada, mais bem pintada, do ex-senador pelo Paraná, Álvaro Dias. Então você abre a camisa das costas dele e encontra lá o Datena, o Álvaro Dias e a Cláudia Leite. Rapaz, é muita aleatoriedade, né? Não? Então o meu é o Cajuru essa semana. E você? Nem todo episódio a gente vai nomear 2, né? Que vai ser uma tarefa difícil. Essa semana estava muito fácil, né? O meu destaque é para o César Maia. Né? César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro. Vereador do Rio de Janeiro. Um grande quadro do conservador, da centro-direita brasileira. Eu assinava um blog, eu assinava o blog dele. Maia, né? Eu assinava o blog dele, eu cheguei a newsletter dele. O César Maia, que atualmente é vereador pelo Rio, né? Pai do Rodrigo Maia. Pai do Rodrigo Maia, que está sumido, inclusive, presunto. É sacanagem. O César Maia... Você viu essa? Dê uma olhada. O César Maia apareceu naquelas gravações de... Sessão remota da Câmara, né? Tava lá todo mundo lá, o cara lá, a mesa coordenando a coisa, de repente aparece o César Maia sentadinho no seu trono de ouro. Onde todo mundo é igual. No seu trono de ouro.
Filmando. Não faz diferença as classes sociais. Filmando assim mesmo, meu Deus do céu. E aí o presidente falou assim: vereador César Maia, desligar a câmera, por favor. Ai, Jesus. Então, chega. Galera, agora a gente gostaria. Esse é um bloco que o japonês segurou justamente para criar uma tentativa de hype, que as pessoas embalem. Qual é o político maldito favorito de vocês? Como é que é o nome? Político favorito. Meu político favorito dessa semana, em termos muito subjetivos, os critérios são de vocês. Portanto, se a gente seguir o nosso aqui, é do escracho, né? Mandem aí qual é o parlamentar que mais anima você nessa semana, quando você está lavando a louça e escutando a maldita politicagem. O Luta de Gosto vai aparecer eventualmente quando a gente tiver, né? Isso. Boas coisas para recomendar, Luta né? De Gosto. A Luta de Gosto que ia ser essa semana, a gente colocou esse novo quadro muito mais legal. Semana que vem ele volta pra gente falar mal de bandas locais aqui da cidade, da província da Quinta Comarca. Um abraço, galera. É isso, um abraço, obrigado. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.